simbólico ou aconteceu mesmo? Aconteceu. Você percebe que tudo isso que está nos evangelhos se entende como se lê. Mas agora tem o outro lado. Jesus disse: eu sou o bom pastor e vocês são as ovelhas. Isso é literal ou simbólico? Você não é ovelha e nem eu. Ovelha tem 2 pés, nós temos 4, nós temos 2. É o contrário. A ovelha tem 4, nós temos 2. Então você não é ovelha e nem eu. Jesus disse que nós somos, mas nós não somos. Tá certo? E aí? Então é simbólico. É uma linguagem figurativa, ilustrativa. Outra vez Jesus disse assim: na igreja tem o trigo e o joio. Você é o quê? Nenhum dos dois. Você não é nem trigo e nem joio. Mas Jesus disse: ou é trigo ou é joio. Só que esta é uma linguagem simbólica. E assim por diante. Por isso colocamos aqui que nos evangelhos 85% se entende como se lê. E 15% são as parábolas. Linguagem figurativa, ilustrativa. Vamos para a quinta e última parte. A parte das cartas, ou as epístolas, como queira. As cartas começam em Romanos e terminam em Judas. Lembrando que esse Judas aí não é aquele Judas Iscariotes. Esse é o Judas, irmão de Jesus. Esse Judas aí. Jesus tinha irmãos? Tinha. Mas eram filhos de Maria? Não. A Virgem Maria teve um privilégio que ninguém teve até hoje. A Virgem Maria deu à luz a um filho. E não a ninguém mais. Só pelo ventre de Maria, pelo só Jesus passou. Mais ninguém. Essa mulher teve um privilégio que ninguém nunca teve e nunca terá. Então, como Jesus tinha irmãos? É que José, que depois casou-se com Maria, era viúvo e tinha filhos. E esses filhos de José passaram a ser considerados o quê? Irmãos de Jesus. Então um deles era o Judas. E a Bíblia tem uma carta, um livro pequenininho chamado Judas. É o último livro antes do Apocalipse, ou seja, é o penúltimo da Bíblia. E as cartas começam em Romanos e terminam em Judas. Essas cartas são muito curiosas, porque tem nomes estranhos. Tem um livro dessas cartas aí que chama Tessalonicenses. Eu não entendi o que era isso. Primeira vez que entrei na igreja adventista, o pastor falou assim: vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Eu entendi que ele estava falando do Corinthians, um time de futebol. Não era Corinthians, era Coríntios. E às vezes a gente vai lendo a Bíblia achando que todo mundo está entendendo, e às vezes não está. A gente vai falando e pensa que está tudo certo. Às vezes não está. Na verdade, essas cartas têm esses nomes, vocês sabem por quê. Porque eram cartas endereçadas a pessoas ou a povos. No caso dos Tessalonicenses, eram os naturais de uma cidade chamada Tessalônica. No caso da carta aos Coríntios, eram os naturais de uma cidade chamada Corinto, na Grécia. No caso da carta aos Gálatas, era uma carta aos naturais de onde? De onde? Galácia, né? Não vai falar galáxia. Galácia, ok. Muito bom. Tem uma carta na Bíblia, carta de Paulo a Filemon. Filemon é o quê? Filemon. É um homem, é uma pessoa, não é um povo, é um cidadão apenas. Agora tem Filipenses, e aí Filipos e assim por diante. Foi só para mostrar que Paulo e outros escreveram cartas a povos ou a indivíduos. Por exemplo, tem uma carta na Bíblia, carta de Paulo a Tito. Tito é uma pessoa. E no caso das cartas, 90% se entende como se lê. Quase tudo. Resumindo, nós entendemos que toda a Bíblia Sagrada fica assim. Resumindo, 90% da Bíblia se entende como se lê. 10 a 15% não se entende como se lê. Especialmente o Apocalipse, excepcionalmente, 95% não se entende como se lê. Nós vamos fazer alguns testes aqui hoje. Aqui está algo interessantíssimo. E para entendermos essa tabelinha, abra a Bíblia, por favor, junto comigo, e vamos ver Apocalipse 17. Só para dar um exemplo.
O tema de hoje é uma visão geral do Apocalipse, por isso estamos vendo várias coisas importantes para dar a base para a semana. Apocalipse 17, vamos ler o verso 1, primeiro versículo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Aí, paremos um pouquinho. Imagina essa cena. O profeta João diz: vem e eu vou te mostrar o mistério da grande meretriz. Ele escreve isso. Você sabe que meretriz, em outras palavras, ou em uma palavra sinônima, é uma prostituta. E essa meretriz, diz a Bíblia, vem mostrar-te o segredo, o mistério da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Ora, a gente senta numa cadeira, num banco, num sofá, até numa cama a gente também pode sentar. Mas sentar no mar ou no meio de muitas águas não dá. Se alguém sentar, afunda. Viu que o Apocalipse não se entende como se lê. A gente lê uma coisa e significa outra. Então, nesse caso, temos um problema. Lemos sobre um assunto e não entendemos. Não dá para entender. Não tem nexo, não tem coerência. O que fazer? Devemos fazer o que Isaías orienta a fazer. O profeta Isaías diz assim: a Bíblia Sagrada deve ser estudada um pouco aqui e um pouco ali. Depois eu vou mostrar o texto. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Ou seja, você leu um versículo aqui, não entendeu? Não. Então calma. Não vai interpretar da sua cabeça, dizer, eu acho que é isso. Não. Não entendeu? Não entendeu. Então vamos pesquisar na Bíblia para encontrar na própria palavra de Deus um outro texto que explique aquele. A Bíblia é como um quebra-cabeça. Um versículo que não está claro aqui, ficará claro ali. Um texto que nós não entendemos aqui, entenderemos ali na frente. A própria Bíblia Sagrada explica a si mesma. Neste caso, nós lemos e não entendemos. Uma mulher meretriz sentada sobre muitas águas. Para saber o significado disso, nós vamos na própria Bíblia e vamos saber. Quer ver? Apocalipse 17 mesmo, agora verso 15. Do 1, vamos para o 15. E você vê que o 15 explica o verso 1. Confira. 17, 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, que mais? Multidões, que mais? Nações, que mais? Línguas. Percebeu que o verso 15 esclarece o verso 1? Vamos ver de novo, para ficar bem claro para nós. Voltemos para o verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Agora o verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Não esclareceu tudo, mas já deu uma luz aí, né? Eu já sei que essa mulher sentada sobre as águas significa que a mulher está não sentada nas águas, mas está no meio dos povos, das multidões. Então essa mulher sentada sobre as águas, na verdade ela não está sentada sobre as águas. As águas aí representam pessoas, povos, multidões, nações e línguas. Em seguida, nós podemos descobrir o que significa mulher. Aí, sabendo o que significa mulher e o que significa a água, aí podemos entender por que a mulher está sentada sobre as águas. Percebe? Então, a Bíblia Sagrada é curiosa e interessante, especialmente o Apocalipse, que é uma linguagem simbólica, temos que estudar assim para entender um versículo explicando o outro. Vamos a um outro exemplo. Abra a Bíblia, por favor, em Apocalipse 12. Capítulo 12. Versículo 1 também. 12, verso 1. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Paremos aí. Agora é uma outra mulher. O Apocalipse 17 falou de uma meretriz. Agora o 12 fala de uma mulher fiel, honesta, uma mulher legal, gente boa. Essa aqui é honesta. A outra não é. Então essa daqui tem uma coroa na cabeça, 12 estrelas, está vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés. Agora notem o que diz o verso 3. Lemos o 1, pula o 2, vamos para o 3. O 3 diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. O dragão era grande, e qual era a cor dele?
vermelho. E diz a Bíblia no verso 3 que